Mateus capítulo 9 e o versículo 35. Na terça-feira nós começamos a falar aqui, irmãos, sobre a semente. E Deus falou muito forte ao meu coração e falou muito forte ao coração de vários irmãos. E esta palavra, irmãos, é uma palavra assim que nós vamos em várias terças-feiras estar falando sobre esse tema, sobre o poder da semente. Então, nós vamos ler aqui em Mateus capítulo 9 e o versículo de número 35, foi a leitura que nós tomamos como referência desta reflexão. A palavra do Senhor nos diz assim, olha, e percorria Jesus todas as cidades e aldeia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelha que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Vamos agora para Mateus capítulo 13 e o versículo de número 24. Mateus capítulo 13, versículo 24 ao versículo de número 30. Propôs outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse, o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, querem, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no seu celeiro. Gênesis capítulo 1 e versículo de número 11. Gênesis 1 e versículo de número 11. Gênesis 1 e versículo 11. Então disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Gênesis capítulo 13, e o versículo, capítulo 4, né? Gênesis capítulo 4, versículo 8. Gênesis 4, nós vamos ler, irmãos, várias referências, para daí nós entendemos a ideia da palavra, né? Fica fácil para o entendimento, para os irmãos compreender que o que nós estamos falando está sendo extraído da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Gênesis 4 e 8. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, olha, irmãos, campo, semente, trigo, joio, planta, fruto. A Bíblia, irmãos, ela é muito recheada desses termos. E estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão
contra o seu irmão Abel e o matou. Agora nós vamos para capítulo 4, versículo 17. Conheceu Caim, no capítulo 4, versículo 17. Conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Capítulo 4, versículo 24. Vamos ver 24. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Agora o versículo 25. E tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente. Olha, semente, irmão. Gênesis capítulo 1, versículo 11. Semente na terra, semente que dê fruto. E agora dizendo de novo: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos, e se começou a invocar o nome do Senhor. Agora, querido, vamos para Hebreus capítulo 11 também, capítulo 11, e o versículo de número 1. Gênesis, Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus está bem no finalzinho já do Novo Testamento, antes das epístolas, Pedro, Tiago. Você voltando de trás para frente, você vai encontrar Hebreus, capítulo 11 e o versículo de número 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque pela fé os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E aí do versículo 4 para frente, você vai encontrar uma relação de homens que foram sementes. E o versículo 4 do capítulo 11 fala da primeira semente, fala de Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. E aí vem falando, versículo 5 fala de Enoque, depois versículo 7 fala de Noé, versículo 8 fala de Abraão, e vai indo, irmãos. Fala Abraão, depois Abraão vai até o versículo 17, falando de Abraão. Depois fala de Isaac no versículo 18. Depois fala de Jacó no versículo 21. Depois fala de José no versículo 22. Fala de Moisés no versículo 23. E você vai encontrando até nós chegarmos aqui, irmãos. Falando de Raabe no versículo de número 32, 31, 32, versículo 30, 31, 32, falando. Mas aqui, queridos, nós chegamos até o versículo 37, versículo 36. E outros experimentaram escárnio, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelha, de cabra, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes
tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Meus irmãos, quando você pega a palavra de Deus, e na terça-feira passada, eu disse que o Senhor Jesus, quando estava olhando para aquela multidão de pessoas doentes, sofridas, pobres, pessoas abandonadas, pessoas passando por todo tipo de sofrimento, irmão. Às vezes você só olha para o teu sofrimento e você às vezes não analisa o sofrimento dos outros. Você não sabe o que o outro passa, o que o outro vive em casa, no trabalho, na rua. Nós somos habituados a conhecer somente nosso mundo, irmão Isaac. Mas quando nós saímos para fora, a gente começa a ver a realidade das outras pessoas. E Jesus fez isso. Jesus, ele não veio para ser um escravo do judaísmo, que pregava uma coisa e vivia outra coisa, que não conhecia a essência da fé, que não conheciam a essência do amor. Eles conheciam apenas a lei. Eles conheciam apenas os 10 mandamentos. Mas eles não conheciam de fato a fé que nós conhecemos. Essa fé que te trouxe aqui nessa noite. Essa fé que mesmo passando por lutas e provas, você não desiste de servir ao Senhor. Essa fé que quando você olha para você diante do espelho e faz uma introspectiva dentro de si e diz: meu Deus do céu, eu não sei porque estou passando por isso e nem porque estou vivendo isso, mas de repente algo dentro do teu coração te impulsiona a continuar caminhando. Isso é a fé que está dentro de você, irmão. É a fé que um dia você alcançou. Essa fé que Jesus conseguiu transmitir para os homens de sua época, quando eles olhavam para eles e viam eles errantes como ovelhas que não têm pastor. Jesus, então, olhando para o sofrimento dessas pessoas, ele as considerou como uma grande lavoura. Ele considerou essas pessoas como uma grande plantação de trigo que estava pronto para ser colhido. Eu disse e repito, em nenhum momento Jesus olhou para aquelas pessoas e as tratou como bode, como cabrito. Em nenhum momento Jesus as tratou como um animal bravo do campo, mas o Senhor Jesus as tratou como ovelhas sem pastor, dizendo que elas estavam andando errante porque faltava alguém que as conduzissem, porque as pessoas de sua época não estavam conduzindo devidamente pelo caminho da palavra de Deus, senão para os seus próprios interesses. Os escribas, os fariseus, aquelas seitas daquela época, os sacerdotes, eles estavam voltados apenas para o interesse, e o povo, vou usar aqui um termo pejorativo, que se dane, o povo que se vira, o povo que arrume o que fazer. Eles viviam de uma legalidade religiosa, que é o que nós chamamos de legalismo, ou seja, de uma formalidade. Meus queridos e amados irmãos, e aquele povo estava sofrendo, e Jesus então, ele olha, chama os seus discípulos e diz assim: olha, a seara está madura para a ceifa, mas está faltando ceifeiros, está faltando trabalhadores. E a interpretação que nós tiramos desse texto é que o fruto, a semente estava no pé, madura para ser colhida. E aqui nós começamos a entender, irmãos, quando Jesus olha para nós, ele nos vê como semente, uma semente que está no pé, uma semente que está madura. E vocês sabem muito bem que a semente no pé, ela estraga.
A semente no pé, uma melancia, quando está madura, ela tem que ser colhida. Uma laranja, quando ela está madura, ela tem que ser colhida. Uma espiga de milho, quando ela está madura, tem que ser colhida. O que acontece com uma espiga de milho no pé, Roberto? Não sei se o Roberto não trabalhou na roça não, né, Roberto? Trabalhou coisa nenhuma aqui. Quem já trabalhou? O pastor Quintino já trabalhou, né, pastor Quintino? Colheu muito milho, pastor Quintino? Aquilo pinica a gente, né? Misericórdia. Pinica a gente. Quando chega na época de colher o milho, pastor Quintino, que a espiga já está madura, se começar a chover demais, apodrece tudo. Então, irmãos, fruto maduro no pé, o que acontece? Apodrece, caruncha. E Jesus está olhando, irmãos, para aquelas pessoas, ele não está vendo gente. Primeiro ele vê como ovelha. Ele não vê gente, ele vê ovelha. Ovelha que não tem pastor. O que é uma ovelha sem pastor, hein, irmão Isaac? Uma ovelha sem pastor, irmãos, é o bicho mais besta que existe no mundo. Sabia disso, irmão? Uma ovelha sem pastor, ela não vê perigo. Uma ovelha sem pastor, ela vai andando, irmão. Ela não tem hora para voltar pro acampamento, pro lugar de dormir. Uma ovelha, irmãos, ela sai pastar e ela vai indo. Então ela vai, ela não sabe qual é a hora, ela não tem noção de tempo, a ovelha não tem noção de perigo, a ovelha, irmão, é um bicho muito simples. E Jesus compara, irmãos, o salvo como ovelha, inocente, simples, sem maldade no coração, não vê perigo, se arrisca por qualquer coisa, né? É um povo, né, irmãos, que a gente é meio assim, agora nós estamos mais esclarecidos, nós somos ovelha que tem faculdade agora, que estudou, nós somos ovelha que foi para a escola, né, mas a ovelha aqui, irmão, a ovelha em si mesmo, ela não tem noção de Jesus, está dizendo assim, eu estou olhando para esse povo e estou vendo elas como ovelha que não tem pastor, como ovelha que não vê perigo, como ovelha que não sabe a hora de voltar para o redil, como ovelha que vão passando pelo meio dos espinhais, pelo meio do... E vai juntando carrapato, vai juntando isso, vai juntando aquilo. Ovelha que não tem cuidado. Mas de repente Jesus muda todo o olhar dele, irmãos. E o olhar de Jesus se volta e ele já não vê mais ovelha. Querido, imagina olhar para a orquestra e ver ovelha tocando violino, irmão. Imagina você olhar para os irmãos aqui, né? O Leisar com uma ovelha de gravata, né, irmãos? Sentado aqui, olha que interessante, Jesus está vendo aquelas pessoas como ovelha, mas logo Jesus, ele muda o seu olhar, e ele passa a enxergar aquelas pessoas como um pé de trigo. Agora não é mais ovelha, irmão. Agora é o pé de trigo. E um pé de trigo que está o quê? Maduro. Um pé de trigo maduro, se não for colhido no tempo certo, o que acontece? Estraga. E Jesus olha para aquela multidão, irmãos. Ele não vê gente, não vê mulher, não vê criança, não vê velho. Ele vê tudo pé de trigo. E parece que eu vejo ele chamar os discípulos e falar assim, meus discípulos, vocês estão vendo esse monte de pés de trigo aí? Não, eu estou vendo ali um coxo, eu estou vendo ali um doente, eu estou vendo uma mulher chorando, eu estou vendo uma criança. Jesus, não, espera aí. Não é gente, não. Essa multidão aí que vocês estão vendo não é pessoa. O que é, Jesus? É trigo. Trigo maduro para ser colhido. Mas Jesus, e aí o que a gente vai fazer? Não sei o que fazer. Como tu não sabe o que fazer? Meus discípulos, está faltando trabalhadores. E aí, Jesus,
Se a gente não colher esses trigos, o que é que vai acontecer com eles, Senhor? Olha, eles correm o risco de perecer nos pés, no pé. E aí Jesus faz, irmãos, uma das orações mais fortes. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. E a conclusão que nós chegamos é que Satanás, sabendo que eu e você somos lavoura de Jesus, como uma semente de trigo, a estratégia dele desde o começo da humanidade é fazer o quê? Deixar morrer no pé. E aí, eu fui pesquisar sobre semente. E eu, lendo e tentando entender, irmãos, a semente é um óvulo maduro já fecundado das plantas. A semente já é um óvulo fecundado, irmãos. Ele só espera o momento certo de cair na terra. Umidade e calor. Para que ela então... Sabia que a semente não morre, irmãos? A gente costuma dizer assim, ó, a semente tem que morrer. A semente não pode morrer. Satanás quer matar a semente. Deus quer que a semente germina. Acho que você não entendeu, irmãos. Satanás, ele quer matar a semente. Porque a semente carrega dentro dela a vida. A semente carrega dentro dela o poder de multiplicar. Vamos trazer para os nossos dias. Eu e você somos trigo de Deus. Como trigo, nós somos uma semente que tem dentro de si vida, e esta vida, ela não pode morrer. Satanás, ele vai fazer de tudo para matar a mim e a você, e a estratégia de Satanás é confundir a semente, e ele fez, sabe o que? Criou a má semente, ou a semente ruim, ou a semente do mal, que é aquela que nós conhecemos como joio. Sabe o que Satanás fez na plantação de Deus? Deus plantou uma plantação no seu jardim, plantou Adão e Eva, a semente de Deus, e esta semente plantada no jardim, Satanás desde o começo intentou de todas as formas, de todas as maneiras para matar a semente de Deus. Eu vou repetir aqui o que eu já disse na terça-feira. Satanás não vai cessar em nenhum momento de tentar de todas as formas contra a minha e a tua vida, porque ele sabe que eu e você carregamos a semente. Essa semente é a semente que vai multiplicar na terra. Você não tem nem noção, minha irmã, do que a semente que está em você é capaz de fazer. Você é fruto de uma semente, a semente do teu pai e da tua mãe, que um dia germinou você. Você caiu na terra, você nasceu, você cresceu, você amadureceu, e agora você gerou outra semente. Essa semente é a tua herança, é os teus filhos, é a geração que vai seguir para frente. Satanás, de todas as formas, ele vai tentar matar essa semente, porque a semente que nós carregamos, ela é poderosa, ela tem o poder de mudar gerações, de mudar nações, de mudar povos, de mudar igreja, de mudar família. Uma semente, ela é poderosa para mudar a trajetória de uma família, de uma vida, de uma nação. E você que está aqui nessa noite, esta semente, Satanás vai tentar matar você de todas as formas, mas o Senhor Jesus, ele está olhando para mim, para você, porque dentro de nós carregamos o poder da vida. Aleluia! Quantos podem levantar a tua mão para o céu e adorar o nome do Senhor, enquanto semente que você é de Deus? Eu e você somos semente. E aí Satanás fez o quê? Plantou a semente do mal, para confundir a semente do bem.
Logo passamos a entender que existem duas sementes na humanidade. E a Bíblia retrata muito bem isso, quando nós lemos no capítulo 13 e o versículo 24 da parábola. O que a parábola diz, irmãos? Que o reino dos céus é semelhante. Abra a tua Bíblia, Mateus 13 e 24. Abra aí a sua Bíblia, Mateus 13 e 24. Mateus 13 e 24. Propôs outra parábola dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Então existe uma semente boa, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. A primeira semente é a semente boa. A segunda semente é a semente ruim. É a semente do mal. E ele aproveita o descuido e ele vem e faz o quê? Planta a semente do mal. Para quê, irmãos? Para confundir a semente do bem. Está lá Adão e Eva, irmãos, a semente de Deus. No jardim de Deus. Gênesis 1 e 11 diz que Deus havia providenciado todo tipo de semente. E o que é que o inimigo faz, irmãos, no jardim de Deus? Ele vem e planta a sua semente. Se eu e você, irmãos, somos semente de Deus, nós somos capazes de formar um jardim. Vamos imaginar que a tua casa é um jardim. Vamos imaginar que a igreja é um jardim. Porque nós somos planta do Senhor. Se olhar para a igreja no contexto de uma plantação, vocês acham que aqui no meio da igreja Satanás não vem plantar a sua semente, irmãos? Se você olhar para a sua família enquanto uma plantação, porque nós somos semente, nós somos pés de trigo, você acha que Satanás, se ele teve a audácia de ir no jardim de Deus e plantar a semente do mal, você acha que a tua casa está protegida contra a semente do mal? Ei, Valfredo. Ei, irmão Isaac. Querido, se o jardim de Deus, pastor, o jardim de Deus foi alvo do ataque maligno, agora imagina a igreja do Senhor, irmãos. E eu estou falando aqui da igreja enquanto estrutura. Porque existe a igreja espiritual, existe a igreja transcultural e existe a igreja estrutural. Eu estou falando dessa igreja aqui, ó. É a igreja do Senhor enquanto estrutura. Nós somos plantação. Eu não estou vendo aqui mais o Isaac. Eu não estou vendo aqui mais Roberto. Eu vejo aqui, irmãos, uma grande plantação de trigo. Porque nós somos agora dentro dessa analogia que a palavra do Senhor nos permite fazer. Vocês acham, irmãos, que se a igreja evangélica, a Assembleia de Deus, a Rua Quintino Bocaiúva 991, não estiver vigilante o tempo todo, o inimigo não vai vir no meio da orquestra plantar a sua semente? A semente que ele vai vir ali é colocar um músico ali no meio, irmão. Você acha que o círculo de oração, irmãos, não vai ser alvo de uma semente? Que a semente vai ser uma pessoa que virá ali como uma semente, será plantada ali. Vocês acham, irmãos, que o inimigo não vai colocar na vida do teu filho uma semente, irmãos? Que você vai pensar, aquela moça é uma moça linda, não sei o que, mas na verdade vai analisar, aquilo lá não é a semente do bem, é um joio. Vai pensar no meio dos obreiros, irmãos.
Aqui na igreja central eu estou agora localizando aonde está a plantação, dizendo Templo Central, Quintino Bocaiúva, 991. Querido, nós não estamos imunes, querido, de Satanás entrar aqui e plantar o joio dentro do círculo de oração, dentro da orquestra, dentro do coral, dentro da mocidade, dos adolescentes, no meio da igreja. É por isso, querido, que nós temos que estar o tempo todo vigiando, orando, consagrando o tempo todo, porque ele virá e tentar plantar a semente. Mas depois que ele plantar a semente, eu e você não conseguimos tirar mais. É só Deus que tira. Depois que a semente for plantada, irmãos, olha aqui, e eu vou terminar porque o tempo já acabou. Mas dormindo, os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou. E quando a erva cresceu, frutificou. Quem diz que joio não frutifica, irmão? Planta, nasce, cresce, frutifica. Entendeu? A semente. Apareceu também o joio. Junto, igualzinho. Pé de trigo, pé de joio. Flor. Igual, não muda nada. O problema, irmãos, é que os servos do pai de família indo com ele disseram: Senhor, não semeou tu no teu campo boa semente? Boa semente, porque tem o joio. E ele disse: o inimigo é quem fez isso. Quem fez isso, irmão? O inimigo. Agora vamos transformar e nós vamos encerrar, porque esse assunto não para aqui. A nossa casa, a minha casa, irmãos, eu, a Sandro, o Lucas e o Mateus. Essa é a minha casa. Vocês acham, irmão, que o inimigo não vai tentar plantar o joio lá em casa? Se ele plantou no jardim? Se ele plantou nessa lavoura aqui? Quem é que não dorme, irmãos? Quem é que não tem fome? Quem é que não se cansa? Quem é que não tem as suas debilidades? Quem é que não é humano aqui? Todos nós. E aí o que fazer, pastor Rogério, agora? Para o inimigo não plantar? Ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Nós vamos aprender, irmãos, no decorrer desses estudos, quais armas nós teremos que usar, quais proteções nós teremos que fazer, como cuidar da minha casa, como cuidar do meu relacionamento, para o inimigo não plantar o joio no meu relacionamento entre eu e a minha esposa. Como cuidar para o inimigo não plantar a sua semente na minha família. Como cuidar para o inimigo não plantar a sua semente no meio da igreja, irmãos. Agora eu pergunto, se é difícil cuidar de uma família, imagina cuidar de uma igreja, imagina cuidar de um grupo, imagina cuidar, irmãos. Difícil, irmãos. Um homem aqui dormiu, querido, e o inimigo veio. O inimigo não dorme, querido. É por isso que nós temos que estar atentos para que o inimigo não venha plantar a semente do joio no meio da plantação de Deus. Vamos estar em pé nesse momento. Oh, glórias a Deus. Cada um de nós, irmãos, somos uma semente profética. Cada um de nós somos uma semente profética. Que nascemos para cumprir um alvo, uma meta e um objetivo. Zé Carlos, a sua semente é uma semente profética. Sabia disso? Nós somos semente profética, irmãos. Você, até a senhora, irmão Dila, que ainda não casou, é uma semente profética. Todos nós somos semente profética aqui, irmãos. E o inimigo vai tentar de todas as formas destruir. Porque eu e você guardamos a vida, irmãos. Você não sabe a capacidade que você tem de gerar vida. Você não sabe a capacidade que você tem de gerar homens e mulheres poderosos na terra. Depois nós vamos estudar sobre a história de Samuel. A semente que o inimigo nem queria deixar nascer.
Depois vamos falar de José, a semente que o inimigo quis matar na cova. Depois vamos falar de Davi, o homem que ficou sem trono, irmãos. Rei sem trono, já viu um negócio desse? Davi foi esse homem. Como essas pessoas conseguiram desenvolver, irmãos, uma intimidade com Deus. Como essas pessoas conseguiram desenvolver uma maturidade espiritual para superar crises, dificuldade, lutas, prova. Sabe por quê, irmãos? Porque eles carregavam um poder dentro de si, o poder da vida. Aleluia. Em nome de Jesus, nesta noite, nós vamos orar aqui, irmãos. Aonde você estiver, estende as tuas mãos. Levante a tua mão para o céu.